poder é vida, seja no vazio ou em outro planeta distante da Terra. Portanto, o uso da energia nuclear e um constante e poderoso fornecimento de eletricidade tem o potencial de acelerar, melhorar e diminuir o custo das viagens interplanetárias. A tecnologia de foguetes nucleares SpaceX, apoiada pela NASA, pode ser o caminho do futuro para as viagens espaciais. Ela pode reduzir significativamente os tempos de viagem para locais distantes, melhorar a flexibilidade de lançamento e tornar os astronautas mais seguros durante todo o voo espacial. Além disso, ela pode reduzir a probabilidade de ataques hostis contra os satélites. O que é essa tecnologia espacial e como funciona? Junte-se a nós enquanto exploramos como a nova e insana nave espacial Starship da SpaceX chocou toda a indústria espacial. Uma rara convergência de tecnologia, financiamento e vontade política está na abordagem de tornar os reatores nucleares espaciais uma realidade comum, enquanto a NASA prossegue sua missão Apollo-like Artemis para construir uma colônia lunar tripulada com um olho em direção a eventuais aterrissagens humanas em Marte. Uma meta de 10 anos foi estabelecida pela Casa Branca para a NASA para entregar um sistema de energia nuclear de 10 kW à superfície da Lua. O projeto é atualmente a principal prioridade da Diretoria de Missão de Tecnologia Espacial da agência. Além disso, em julho de 2021, os aprovadores do Congresso destinaram 110 milhões de dólares para a NASA para avançar na criação de um novo foguete nuclear que possa transportar pessoas e cargas para outros planetas. O dinheiro não foi sequer solicitado pela NASA. A explicação óbvia para este aumento do senso de urgência é que o objetivo declarado da agência espacial de criar uma base lunar até o final da década é que é um desafio, se não impossível, a ser alcançado sem pés de pouso de energia nuclear em Marte. Surpreendentemente, o desenvolvimento de um reator nuclear para uso em voo espacial não necessita de grandes avanços tecnológicos. Na realidade, os Estados Unidos só fizeram isso uma vez, em 1965, quando a Força Aérea desenvolveu e lançou um protótipo funcional. Ao invés disso, o desafio está em negociar a densa teia de leis que governam tudo o que é nuclear e garantir que qualquer estratégia escolhida para o uso de energia nuclear fora da Terra não restrinja desnecessariamente a NASA simplesmente à superfície lunar ou qualquer outro destino isolado no espaço profundo. Idealmente, o poder do átomo pode ser usado para a exploração robótica do sistema solar, bem como expedições tripuladas para a Lua e Marte. A maneira mais simples de compreender a propulsão do foguete é imaginar a liberação do bocal de um balão cheio de ar. Quando o ar escapa do buraco, o balão é impelido na direção oposta. A força que empurra o balão é chamada de empuxo. A maioria dos motores de foguete inflama uma mistura de combustível, como hidrogênio líquido, e oxidante, como oxigênio líquido, para produzir impulso. Ao forçar o gás para fora do bico do motor, como resultado, isso faz com que o foguete seja impulsionado na direção oposta. Mas existem outras alternativas além dos motores de foguetes químicos. Os sistemas de propulsão térmica nuclear são 2 vezes mais eficazes e poderosos que os foguetes químicos. Os sistemas NTP, que empregam fissão nuclear para gerar o calor necessário para transformar um propulsor líquido em gás e gerar impulso, têm sido objeto de pesquisas da NASA desde os anos 50. Embora um foguete químico fosse usado para lançar naves espaciais da superfície da Terra, num futuro próximo, essas tecnologias têm enormes vantagens para viagens espaciais. O impulso produzido pelos sistemas NTP pode ser duplicado enquanto se usa a mesma quantidade de propulsor, os tornando mais potentes e 2 vezes mais eficientes que os motores de foguetes químicos. Especialistas preveem que, ao reduzir o tempo que um foguete leva para chegar a Marte em até 25%, ou aproximadamente 2 meses, as ameaças aos astronautas como radiação cósmica, microgravidade e tédio seriam diminuídas. Os motores NTP também aumentariam a flexibilidade das missões a Marte. A única janela de lançamento para uma missão de foguete químico tripulado a Marte é quando a Terra e as órbitas de Marte estiverem perfeitamente alinhadas, o que só ocorre uma vez a cada 26 meses devido ao peso do combustível. A eficiência de um sistema NTP significaria que seria necessário significativamente menos combustível que um foguete químico para chegar a Marte, e um volume de urânio dificilmente maior que um mármore. O potente motor permitiu viagens mesmo quando a Terra e Marte não estavam em seus locais ideais, o que é uma boa notícia se você não puder esperar 2 anos pelo reabastecimento ou resgate. A propulsão nuclear aumentaria o número de oportunidades de viagem de tripulação e diminuiria o número de voos necessários para entregar o combustível para tal viagem para a órbita da Terra. Essas necessidades de combustível são consideráveis. A Estação Espacial Internacional pesa cerca de 420 toneladas métricas e foi meticulosamente construída ao longo de mais de 30 lançamentos ao longo de uma década. Seria extremamente dispendioso um loft entre mais do dobro e quase 10 vezes mais toneladas
da Terra para um sistema de propulsão química necessário para uma viagem de ida e volta a Marte. Lembre-se que o Sistema de Lançamento Orbital, SLS, o foguete mais poderoso já desenvolvido pela NASA, que ainda não foi lançado, foi projetado apenas para levantar 95 toneladas métricas no espaço a um custo de 2 bilhões de dólares por lançamento. Esse limite de tonelagem de lançamento único subirá para mais de 100 toneladas métricas e o custo por lançamento deve cair, ou quando o SLS for substituído por foguetes mais capazes e acessíveis, como o SpaceX, em desenvolvimento e a nave espacial totalmente reutilizável. A nave espacial de 120 metros Starship, de altura, pode alterar fundamentalmente a forma como os cientistas espaciais conduzem o seu trabalho, além de permitir a exploração humana, estabelecendo bases em Marte e criando uma espécie multiplanetária, e com isso preservando a civilização da extinção. Se as previsões da SpaceX de custos de lançamento de carga tão baixos quanto 10 dólares por quilograma forem aceitos, eles podem transportar sensores maiores e mais pesados com mais frequência e muito mais baratos. Em Marte, os rovers podem ser enviados em grupos ao invés de individualmente. Frotas de satélites em órbita terrestre baixa podem se tornar mais prevalentes e telescópios espaciais podem se desenvolver. Os campos da astronomia, da ciência planetária e da observação da Terra podem todos avançar ousadamente. O Falcon 9, de 70 metros de altura, o foguete de trabalho da SpaceX, já remodelou a indústria aeroespacial usando retro-rockets e barbatanas dirigíveis para direcionar o primeiro estágio para um pouso uma vez que ele entre na atmosfera. A SpaceX inventou a reusabilidade com aquele foguete. A corporação está no cronograma para lançar mais de 50 foguetes Falcon 9 e Falcon Heavy este ano, o que resulta em quase um lançamento por semana, em média. Dois dos fatores que permitem à SpaceX cobrar 67 milhões de dólares por um lançamento do Falcon 9, significativamente menos que os seus rivais, são a reutilização confiável e a frequência de lançamento rápido. Elon Musk, no entanto, não estava satisfeito. O Elon Musk desenhou um foguete para habitar Marte em 2016 em um congresso astronáutico internacional no México. O foguete seria mais tarde conhecido como BFR, Big Falcon Rocket, em termos mais comuns aí. A ideia foi desenvolvida na Starship, mas a ênfase no custo e na reusabilidade persistiu, fazendo lançamentos tão desinteressantes e comuns como os voos de carga da FedEx. O corpo do foguete é feito de aço inoxidável, que é mais caro e mais fácil de produzir do que as ligas de alumínio usadas na maioria dos foguetes, mas mais pesado. O metano é usado no lugar dos combustíveis convencionais à base de querosene para foguetes pelos 33 motores Raptor, espremidos aí na parte traseira do Super Heavy. E não é porque é menos caro, mas também porque pode ser produzido em Marte, misturando dióxido de carbono e água. Após uma viagem de 6 minutos, o impulsionador deve retornar à plataforma de lançamento, onde a empresa estima que pode ser reabastecido e preparado para um lançamento subsequente em 1 hora. A nave estelar também pode ser reutilizada. Cada veículo deve ser capaz de lançar 3 vezes por dia. Uma variante do tanque do veículo poderia reabastecer uma nave carregada quando ela estivesse em órbita, permitindo que ela carregasse as suas 100 toneladas de carga útil para a Lua ou Marte. Em uma escala interplanetária, a propulsão térmica nuclear assumiria essencialmente a forma de uma balsa ou estágio de transferência. Um foguete nuclear menor que atracaria com outros componentes de transporte em órbita antes de lançar a sua própria carga útil separadamente, enquanto a câmara de combustão, onde o combustível e o oxidante de um foguete se misturam e inflamam, forçando o escape quente do bocal do foguete, é substituído por um reator nuclear que aquece um propulsor criogênico, fazendo-o explodir através do bocal para gerar impulso. Este arranjo funciona de forma similar a um sistema de propulsão química. Do lado de fora, o processo se assemelha quase que exatamente à queima de um foguete normal. O maior problema da propulsão térmica nuclear é que ela usa um reator de alto desempenho que opera a uma temperatura que pode chegar a 2.500 graus Celsius, o que é aterrorizante para os astronautas e engenheiros de materiais. Além disso, o reator precisaria de enormes quantidades de propelente criogênico, que provavelmente viria de tanques de armazenamento on-orbit, que fornecem os seus próprios problemas únicos de engenharia. Entretanto, há um benefício para o foco intenso do método. O sistema de propulsão só precisa funcionar por algumas horas no total. Você completa todo o seu trabalho rapidamente. A nave espacial, então, tem toda a velocidade que precisa para chegar a Marte ou voltar à Terra. A propulsão térmica nuclear é claramente a favorita entre os planejadores da missão de Marte, em parte devido à sua relativa simplicidade. Este método foi considerado o mais provável de resultar em uma expedição tripulada ao planeta vermelho em 2039, pela avaliação das academias nacionais patrocinadas pela NASA, e recebeu um apoio de 110 milhões de dólares de apropriadores do Congresso em julho de 2021. Quando outras tecnologias estiverem prontas, uma nave espacial acionada por fusão
também poderá ser utilizada para transportar pessoas a Marte. Em meados do século XXI, ver Marte e as estrelas pode ser tão comum quanto visitar a Estação Espacial Internacional é agora mesmo. Pode até mesmo ser tão fácil quanto ver nossos vizinhos no futuro.